Uma das perguntas que me fizeram é como é que vocês se organizam, como é que vocês fazem tudo? Então eu vou mostrar um pouquinho da curiosidade de vocês, né? Aqui é a minha mesa, ela está com tudo aquilo que eu gostaria de mostrar, né? Eu me preparo, faço minhas anotações, pesquiso meus livros, revistas e tudo isso, pessoal, porque eu, na verdade, sou muito ainda do papel. Eu gosto muito daquilo que está escrito, daquilo que está ali marcado, anotado, que eu possa abrir, que eu possa visualizar, e isso para mim é a parte mais importante, né? Por que que eu estou com essa boina? Na verdade, é uma homenagem. Depois eu vou falar homenagem para quem, né? Até para despertar curiosidade, ficar na nossa mente, e isso ajuda a gente a ampliar toda a nossa questão mental, né, em relação à associação, né? De quem, para quem, etc. Começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, um assunto que todos sempre pediram, que com certeza na sala de aula a gente ia trabalhar de uma forma diferenciada, mas que no momento essa é a possibilidade, conversar com vocês, falar sobre isso, né? De uma grande guerra que modificou o mundo, principalmente as suas relações. É que nós tivemos a ascensão de alguns países, queda de outros países, e é uma luta muito grande, principalmente sobre as questões econômicas, né? E também do poderio em relação a armas, países com poder muito maior em relação a outros, então subjugar países, né? Fazer com que alguns países sejam também dominados, de poderes que se transferem, né, de continentes onde existe um poder muito forte que daqui a pouco passa para outro continente, e são mudanças e relações de países que querem ditar normas até mesmo para o mundo inteiro, né, das grandes divisões, o Ocidente, o Oriente. Nós vamos ter também toda a questão da ascensão de países com armas nucleares, e aí nós podemos já citar os próprios Estados Unidos, a União Soviética, né, a antiga Rússia, e esses países, diante da Segunda Guerra Mundial, eles vão imprimir pensamentos, principalmente de quem pode ditar e quem não dita mais as normas, né? Do que é a paz e do que não é a paz. Principalmente quando a gente fala na questão de paz armada, né? Então eu tenho armas, é eu que dito como as coisas devem ser, e todos os demais que se unirem a mim também vão ter a minha proteção. A gente vê isso muito nos dias atuais, né? É uma guerra que ela inicia em 1939, ela vai terminar em 1945, uma guerra que não só vai destruir países, mas ela vai remodificar o pensamento humano, né? E quem mais, assim, as pessoas que mais vão sofrer nessa guerra, sem dúvida nenhuma, são os próprios civis. Porque quando eu estou numa cidade e essa guerra está acontecendo dentro dela, nós temos os soldados protegendo ou atacando esse local, mas no meio nós vamos ter os civis. Então é importante a gente parar para pensar sobre isso, né? Aí no Anita, teve um aluno que, durante as aulas sobre Segunda Guerra Mundial, ele disse: Olha, professor, eu tenho algumas revistas e a gente não quer mais guardar, mas que daqui a pouco para ti vai ser interessante, né? E eu tô guardando elas. E elas falam especificamente sobre isso, né? Aqui tá mostrando o Adolf Hitler na capa dela, todas as três trazem sobre a figura dele, né? E inclusive aqui reportagens sobre o Brasil. São revistas bem interessantes, eu guardo com muito carinho, né? E o aluno, quando me deu, ele disse: Olha, professor, falou tantas coisas que estão aqui dentro e de repente tu vai gostar. E mostra principalmente os nazistas que fugiram da Alemanha e acabaram, né, vindo morar aqui no Brasil, e de um modo muito específico em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então aqui também serviu como base de fuga, né? Eu vou hoje dar algumas dicas. E quando se fala sobre Segunda Guerra Mundial, que salta aos olhos é justamente o que envolveu ela enquanto armamento bélico, armas. E o que nós mais assim queremos visualizar e estudar é sobre as bombas atômicas, o que que elas fizeram, né? Como elas foram desenvolvidas e assim por diante. Mas neste vídeo o que eu quero que a gente pense em primeiro lugar é nas pessoas que perderam a vida, né? Qual é o saldo, qual é o número de pessoas que morreram? Bom, em torno de 60 a 85 milhões de pessoas. É interessante a gente parar para pensar nesse número, né? Se olhar para o Brasil hoje, que está em torno de 210 milhões de pessoas, é a estimativa hoje, segundo o IBGE, de número de pessoas no Brasil, praticamente a metade da população do Brasil, pegar ela, cortar o Brasil ao meio, né, seria, enquanto população, seria mais ou menos o número de mortos
envolvidos diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Porque são muitos países, né, que vão estar envolvidas nela enquanto guerra e tentando proteger o seu território, tentando mostrar o seu poder, né? São ideias políticas que estão sendo defendidas ou até mesmo atacadas. E a grande figura, sem dúvida nenhuma, a figura central desta guerra, eu não tenho dúvida quanto a isso, é o próprio Adolf Hitler, né? E qual era o pensamento do Adolf Hitler em primeiro lugar? É tornar a Alemanha como o país supremo para o mundo. Tanto é que ele vai ter um embate muito grande com um país que era muito forte nessa época, que era então o Reino Unido, né, a Inglaterra. E o Adolf Hitler é um cara que no começo ele nem estava envolvido diretamente com as questões políticas, né? Porque saíram da Primeira Guerra Mundial, é um país que tinha sido devastado, com grandes dívidas, um comércio muito pequeno e com limitações para até mesmo o desenvolvimento do seu exército. E o que que o Adolf Hitler queria ser? Ele queria ser um pintor, e ele vai ser renegado, né? Então, quando ele vai apresentar as suas pinturas, suas obras de artes para entrar dentro de uma universidade, ele acaba não sendo aceito, né? E, inclusive, ele vai ter um problema em relação a isso, né? Ele vai num bar onde ele vai causar uma grande briga, ele vai ser preso em função disso. E aí, nessa prisão, ele vai acabar escrevendo esses livros que são chamados, né, Mein Kampf ou então Minha Luta. Aqui ele mostra todo o pensamento dele, o que que ele desejava para a Alemanha, o que que ele pensava em relação às pessoas que estavam dentro da Alemanha e como o país deveria se desenvolver, né? É uma leitura que foi proibida durante muitos anos. Atualmente, esses livros, sim, eles são vendidos, mas a gente tem que ter, digamos assim, um certo conhecimento para discernir o que está escrito ali, o que que ele pensa, o que que ele gostaria, o que que ele queria para o povo alemão. E uma das coisas que ele deixa bem claro é: nós sofremos até aqui, nós tivemos muitas limitações, e nós somos um povo que nós estamos pagando muito caro pela Primeira Guerra Mundial, mas se vocês, enquanto povo, quiserem se desenvolver, quiserem crescer, nós vamos ter que retomar nas nossas mãos o próprio comando do nosso país. Essa era a mensagem principal dele. E vocês que são alemães, cuidem da Alemanha. E o engraçado é que esse discurso dele, né, é um discurso muito parecido com coisas que a gente escuta nos dias atuais, principalmente aqui no Brasil, e que elas são absurdas, né? E entre essas coisas, então, ele prega que a raça alemã é a superior em relação a todas as demais raças. Então, todos aqueles que estão na Alemanha e que não são alemães, de certa forma, eles deveriam ser até banidos. Mais do que isso, se existe alguma outra raça que pode estar, né, entre aspas, sujando a nossa raça, significa essa mistura não está nos fazendo bem, ela deveria até ser eliminada. E aí, quem é que ele gostaria que fosse eliminado em primeiro lugar? Nós vamos ter os próprios judeus, né? Então, ele convida esse povo a fazer com que o povo judaico seja retirado. É uma raça que tem que ser extirpada, ela não é aceita por Deus. E aí ele aproveita, o que que ele faz? Ele pede que sejam exterminados também os próprios testemunhas de Jeová, que ele vai dizer que, além de não ajudar no crescimento político, porque faz com que as pessoas não pensem na pátria e no seu país, essas pessoas, elas também deturpam o próprio pensamento religioso. E qual era o pensamento religioso mais forte da época? O catolicismo. Então, os testemunhas de Jeová também têm que ser eliminados. Depois ele vai falar assim, não, mas não só esses, né? Os ciganos também são pessoas que não querem desenvolvimento sadio da nossa sociedade. Então, os ciganos também têm que ser eliminados, porque eles vêm de fora e eles causam uma grande dificuldade no avanço, porque eles querem ter uma certa liberdade, uma certa independência da própria política do Estado. Então, tudo isso, enquanto eu estou falando, parece ser extremamente complicado, mas a gente tem que pensar que ele está pensando na cabeça dele uma política única com um povo único dentro da Alemanha. E que tudo aquilo que não vai ao encontro dos desejos dele tem que ser então eliminado. E além do mais, ele dizia: todos os deficientes, sejam eles físicos ou mentais, também têm que ser extirpados, porque esses eles não ajudam no crescimento do país. Ao contrário, eles causam mais problemas e até mesmo muitos gastos. Então, o Hitler, ao propor essa raça pura, ele convida os alemães a pensarem na terra dos alemães apenas
com os alemães. E a partir do momento que essa raça, né, com corpo saudável, com um físico extremamente forte, com um trabalho e com condições necessárias para que todas as pessoas possam desenvolver dentro da cultura, e principalmente a cultura clássica, de origem lá na greca romana, porque ele diz que as pinturas elas têm que ser perfeitas também, inclusive dentro da própria Alemanha vai ter uma caça à arte degenerada, significa tudo aquilo que não é considerado correto tem que ser extirpado, assim como as próprias pessoas. Então notem, pessoal, que nessas questões de busca de tornar a Alemanha alemã, eu tenho que extirpar aquilo que não considero correto. E as pessoas que tinham problemas físicos ou mentais, elas não vão ajudar e nem vão fortalecer. Elas, ao contrário, podem degenerar aquilo que eu chamo de raça pura. Então é um período onde é super valorizado, inclusive, o fisiculturismo, né? A própria Olimpíada que aconteceu na época em que ele estava na política era para mostrar o poder e a força alemã, e ele vai ter um grave problema. Porque nos Estados Unidos tinha um grande corredor, né, que era chamado de correr mesmo, que era o J.C. Owens, espero que eu esteja falado correto, e que ele é um negro e que acaba vencendo, e o Hitler não vai gostar muito disso, porque ele queria que os alemães vencessem, né? Tanto é que foi escrito um livro tentando até mesmo defender o Hitler, que se chama Judeu ou Alemão, nos bastidores da própria mentira do século, né, que é o Holocausto. Esse livro aqui coloca que o Holocausto não aconteceu. Então eu ganhei ele de presente, uma pessoa me deu para mim ler, né? Que ela disse: leia o absurdo que tá aqui. Eu acabei lendo, realmente é um grande absurdo, porque ele vai contra todos os fatores históricos e registros que existem até hoje em relação às pesquisas, né? Aí eu entro em uma outra informação em relação à Segunda Guerra Mundial, que só de judeus, principalmente nos campos de concentração, foram mortos em torno de 14 milhões de pessoas. Então tentem notar isso. Em torno de 14 milhões de pessoas, alguns cientistas que dizem que o número é muito maior. Elas foram tiradas das suas casas, elas perderam o seu comércio, as suas lojas, empresas, etc. Elas não eram aceitas porque os judeus tinham que ser exterminados. E aí nós vamos ter um grande problema, porque existia comunidades judaicas dentro da Alemanha que eram muito ricas, e o Hitler acaba pegando essa riqueza para usar em seu próprio benefício. Então, basicamente, na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma Alemanha que ela quer novamente tentar ter em suas mãos o próprio poder. Quando termina em 1945 essa guerra, não só a Alemanha, como muitos outros países da Europa vão estar devastados novamente, porque nós não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial já deixou a Europa devastada e que, ao chegar ao final da Segunda Guerra Mundial, ela vai estar devastada novamente. E o Hitler vai ser então essa grande figura central, mas não é só ele. Porque um cuidado nós temos que ter, né? Quando chega uma pessoa com um pensamento político e ela começa a passar esse pensamento político para as outras pessoas, esse pensamento só é aceito se o outro está aberto, né? Porque o outro quer que isso aconteça. Eu desejo que seja desta forma. E o que ele está falando é justamente o que está na minha cabeça. E nós vivemos muito disso na política atual, né? As pessoas, elas querem justificar aquilo que está dentro delas através de algum líder que tenha condições de externar e defender o que está na minha cabeça. Então a gente nota isso de uma forma muito clara. É aqui dentro do Brasil, principalmente. Então, esses pensamentos, eles vão ao encontro das pessoas. E as pessoas acabam fazendo isso acontecer. Então, o desejo de Hitler de ter uma raça pura, etc., não é, logicamente, uma coisa, um ato individualista apenas dele. Ele externa essas ideias, ele convida as pessoas a fazerem isso e as pessoas aceitam e colocam em prática. Então, o Grande Holocausto, por exemplo, que é justamente exterminar os judeus, vai ao encontro das pessoas que queriam essa Alemanha, digamos, entre aspas, pura. Tá? Então nós vamos ter todo esse problema da Segunda Guerra Mundial com desenvolvimento, inclusive, de grandes armas, o uso em larga escala dos aviões para a guerra, e aí nós vamos ter bombas já bem mais potentes, né, que vão acabar destruindo cidades inteiras. Nós vamos ter o uso do submarino, a metralhadora cada vez mais sendo utilizada em larga escala e com um avanço tecnológico muito grande. Os tanques de guerra, eles vão ser realmente armas muito eficazes nessas lutas, porque no passado, se a gente olhar a Primeira Guerra Mundial, o tanque de guerra praticamente ele foi inventado para entrar dentro das trincheiras e destruir elas. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, esses tanques se tornam praticamente canhões móveis. Então eu levo ele para o local e ali eu consigo, de uma forma muito mais potente, enviar mísseis para destruir o campo inimigo e assim também até o contingente de soldados.
Então eu estou trazendo várias informações. Até porque, pessoal, vou fazer uma comparação, né? Hoje no mundo nós estamos passando de 1.500.000 pessoas que morreram da Covid. Nós já estamos passando, né? Essa semana que vocês estão recebendo essa aula, alguns cientistas, eu até li uma reportagem sobre isso, eles dizem, né? Antes de terminar o ano de 2020, nós estaremos já em 2 milhões de pessoas que, né, vão estar mortas em função da Covid-19. Mas, se eu olhar, eu quero comparar isso com a Segunda Guerra Mundial, né? Em torno de 60 a 85 milhões de pessoas morreram só com a guerra. Durante esses 4 anos em que né, um pouquinho mais que ela ocorreu. É, mais do que isso, né, pessoal? Só de judeus, 14 milhões de pessoas. Então, tentem comparar o que foi feito dentro desses países da Europa, né? E aí, vários países que estão envolvidos, nós vamos ter poemas espetaculares que mostram, né, inclusive com lágrimas, o que que foi, né? A própria França, né, que ela tem a Torre Eiffel, que ela é mostrada como um símbolo de luz, e hoje em dia ela é até romântica. Então se diz, o apagar das luzes novamente está acontecendo. É um poema, né? Ele existe, ele fala sobre isso. Porque a Primeira Guerra Mundial já tinha imprimido isso, e o apagar das luzes estava novamente acontecendo. Por quê? Porque a França ela é colocada como uma cidade-luz, né? Então a cidade iluminada, onde a tecnologia estava acontecendo, todos os pensamentos, claro, que toda a Europa em si. Mas daí, pessoal, eu queria indicar que tem coisas que tem na internet que pesquisando vocês podem buscar. Então, algumas coisas eu vou colocar link para vocês estudarem, tá? Nós temos aqui dias que abalaram o mundo, né? E nesse vídeo aqui traz principalmente as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Quantas pessoas elas mataram cada bomba, né? A gente sabe que uma bomba só ela foi capaz de matar 100 mil pessoas em um dia. Então tentem imaginar isso, né? A construção e o poder dessas armas. É que eu não quero me alongar muito com o vídeo, então cuidar para não trazer tantas informações, né? Na internet tem, pessoal, esse aqui é o livro chamado Maus. Ele mostra todo o Holocausto em relação, é uma história em quadrinhos, ela é bem legal de ser lida, ela mostra o sofrimento de uma família judaica diante dos alemães. Então a pessoa quando escreveu, né, esse livro aqui, o Spielman, quando ele fez isso, o que ele queria? Que as pessoas tivessem vontade de ler e de compreender. Então ele criou, através de histórias em quadrinhos, né, toda esta relação, colocando então os ratos como os judeus. Nós temos então os alemães como os gatos, e aqueles que vão, na verdade, acabar com tudo isso, né, principalmente com o poder de Hitler, eles são colocados como cães, né, como cachorros. Então é fantástica essa história aqui, eu recomendo e eu acredito que vale a pena. E aí eu trouxe, assim, claro, eu trouxe algumas datas, eu trouxe só algumas informações, porque quando eu olho, assim, a gente já está em quase 20 minutos de vídeo. E a gente acha que o tempo ele parece ser muito longo, né? A gente está em sala de aula, está falando sobre um assunto, quando vê se passou 40, se passou um período, às vezes a gente não consegue nem fazer os exercícios, porque o tempo ele acaba sendo até curto demais. Então, como professor, passar um assunto que ele é muito amplo em pouco tempo? Dando dicas. E uma das coisas é lá no texto de vocês, vai ter alguns links e vocês vão acessar se vocês quiserem. Agora, quanto ao vídeo, quanto a fazer os exercícios, ler o texto, a gente sabe que é sim aula obrigatória para todos nós, tá? Aí vocês pediram, né? Teve alguém que me pediu, até isso aqui eu vou mostrar numa próxima aula. Esse aqui foi um aluno lá do Maria Emília, né? Que em função das aulas da Segunda Guerra Mundial e principalmente o pós-Guerra Mundial, ele disse que o sonho dele era conhecer os campos de concentração, o Muro de Berlim, etc. Ele teve a oportunidade, né? Trabalhou muito, trabalha até hoje. E ele foi fazer essa viagem e ele trouxe esse cartão. Nesse cartão aqui nós temos imagens do Muro de Berlim, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui tem um pedacinho do muro. Então esse foi um presente que eu acabei ganhando, né? Então tudo eu vou separando e salta na mente, né? A gente percebe, nossa, o tempo tá correndo, a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente gostaria. Eu tinha falado que a boina é uma homenagem, porque nós já trabalhamos algum texto dela, né? Principalmente em relação a confinamento e Covid, lá no início de toda a pandemia, e hoje eu indico o livro, né? A Anne Frank, ela adorava a boina. E ela acaba ficando muito tempo confinada, ela escreve um diário, e esse diário é um dos mais famosos que nós temos no mundo hoje, não é o único, existem muitos outros diários em relação às pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, mas ela, por ser uma menina, principalmente muito próxima da idade de vocês, acabou colocando as memórias de tudo aquilo que ela estava vivendo dentro de um diário que é descoberto depois de tornado um livro. Aqui dentro desse livro, inclusive, tem muitas reclamações, a Ana reclama de muita coisa. Porque vocês tentam imaginar um jovem ter que viver de forma confinada, e totalmente confinado, de
sequer poder abrir muitas vezes a janela para entrar um ar fresco dentro do local onde ela vivia. E vivendo com pessoas que tinham pensamentos diferentes, ideias diferentes, e eles terem que se ver a cada instante, a cada minuto, tá? Mas eu vou indicar 2 livros para vocês, que ele está fora da Segunda Guerra Mundial, mas que tem a ver com o período e com tudo o que a gente está vivendo na atualidade. Então, se vocês conseguirem ter acesso e principalmente procurar esses textos na internet, vocês encontram, tá? Um dos livros, assim, que eu acho fantástico, porque a gente acha que a Segunda Guerra Mundial terminou. Quer dizer, não existe nada mais no mundo que seja tão pesado quanto foi a Segunda Guerra Mundial. Existe. Mais do que nunca, isso está muito presente. Tanto é que alguns cientistas afirmam que a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra Fria sequer tenha terminado. Ela continua. Porque desde aquele período nós não tivemos no mundo ainda uma paz plena, mas sempre países em conflitos. E aí vocês querem ler alguma coisa mostrando a atualidade em relação a tudo isso? Leem o livro Eu Sou Malala. Tá? Esse livro aqui ele existe em algumas bibliotecas virtuais, sim, da internet. Eu Sou Malala é um livro que eu digo que todo jovem deveria ler. Todo jovem deveria ler, até mesmo como crescimento cultural e intelectual, mas principalmente para olhar a sua realidade, a minha realidade em relação à realidade do outro. Em relação a outros que tentam construir um mundo que seja diferente. Então é um livro, eu considero assim, ó, ele é fantástico. Tanto é que agora ele está na minha lista do livro que eu vou ler a segunda vez. Eu quero ler ele pela segunda vez. Se tiverem oportunidade, pessoal, tem sim ele também na internet, que é do George Orwell, que é 1984. Eu acredito que esse seria um livro que eu chamo assim, ó, tem que ler. Ele é praticamente a leitura obrigatória. Eu termino meu vídeo colocando para vocês, e esse vídeo não é só meu, né? Às vezes, termino meu vídeo, mas ele é meu e da professora Márcia. A gente troca muitas ideias, a gente conversa sobre o que a gente quer passar. A professora Márcia diz, eu preciso disso, eu quero isso, vamos entrar nisso, e eu também converso com ela, e a partir daí a gente vai construindo as nossas ideias e as nossas aulas. Esperamos que a gente consiga atingir vocês. Trouxe várias informações, trouxe dicas de livros, trouxe ideias. No texto lá vai ter links. Aproveitem, pessoal. Usem o tempo também para o crescimento de vocês. Se vocês querem e têm interesse sobre a Segunda Guerra Mundial, procurem também se informar. O celular de vocês ele pode servir para fazerem aulas fantásticas e seguir caminhos que sejam legais. Única coisa, pessoal, que eu já falei num vídeo anterior. A guerra ela é só legal lá no videogame. A guerra ela não é legal quando ela está acontecendo num local e que ela tira vidas. E eu falei já sobre isso para vocês. Mas que vocês possam ampliar a visão de vocês, fazerem reflexões, que vocês possam, mais do que isso, a partir desses estudos, valorizar principalmente o local onde a gente vive e que a gente possa valorizar a nossa própria vida. Ao ler o diário de Anne Frank, mais do que nunca, a gente acha que esse período de confinamento ele é extremamente complicado, mas nós queremos preservar a nossa vida. Agora imaginem numa guerra onde a possibilidade da morte ela está diante dos olhos a cada segundo, através de armas, de soldados, de países que estão entre guerras, de ideologias políticas e principalmente onde não se tem chance de preservação. Pensem nisso. Eu e a professora Márcia desejamos a vocês, né, boas aulas, que vocês façam boas reflexões. A gente quer chegar até vocês, a gente quer dar esse abraço. Eu aqui com o meu chimarrão, né, enquanto eu preparo a aula, e a aula ela não nasce assim de manhã, eu acordei de manhã e eu vou passar isso. Eu vou durante a semana pensando, eu vou separando meu material, eu vou mentalmente fazendo um mapa conceitual, eu vou colocando tudo em cima da minha mesa, né? Aqui, às vezes, os materiais ficam 6, 7 dias, eu gravo uma vez, não gosto, daqui a pouco eu acrescento alguma coisa, até ficar pronto. Mas o que a gente quer é atingir vocês da melhor forma possível. A todos um abraço e até a próxima aula.